um estudo revela que a violência, preste atenção, fez 140 vítimas em março, aqui em Salvador e na região metropolitana. A gente conversa agora sobre o assunto com o Dudu Ribeiro, que é cofundador da Iniciativa Negra por Nova Política, né, de Drogas, organização parceira aí do Instituto Fogo Cruzado na Bahia e também coordenador da rede de observatórios da segurança da Bahia. Dudu, boa tarde. Eu fico até sem graça, porque tem 2, 3 anos eu fui meio que julgado pelo tráfico. Eu fui julgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, porque na ocasião, inclusive, recebi ameaças de morte. Eu falava que tinha fuzil aqui em Salvador. Eu falava que tinha tiroteio quase todo dia aqui em Salvador. Hoje você liga os telejornais, os matinais que não mostravam isso, se espremer, a gente sabe o que acontece. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, nós estamos chegando a mais de 1000 tiroteios registrados pelo Fogo Cruzado desde a metade do ano passado. Isso demonstra que nós estamos numa grave crise de segurança pública em Salvador e na região metropolitana, mas ela também é uma crise do Brasil, né, que investe numa lógica que não protege as comunidades. A gente tem o costume de olhar para os bairros onde acontecem os eventos mostrados nos jornais e falar que são bairros violentos. Quem mora lá sabe muito mais que eles são bairros violentados. Que isso acontece porque nós não temos uma política que promova as oportunidades e os direitos para aquelas pessoas e, em detrimento da proteção da vida dessas pessoas, o Estado tem investido em quê? Em mais armas, em mais polícia, em mais tiroteio, quando a gente poderia estar construindo mais oportunidades para as pessoas daqueles bairros. Eu vou repetir uma frase que eu escuto ainda, porque eu continuo andando em comunidade, a gente é povo, a gente está na rua todo dia. Algumas pessoas falam, o Estado, no caso a polícia, quando vem aqui, é para bagunçar. Você já ouviu muito isso também? Já ouvi, sim. E eu acho que a gente tem que discutir a política de segurança pública e sair do tema apenas polícia. Isso. A política de segurança pública é falar sobre educação, é falar sobre cultura, é falar sobre saúde. Nós fizemos uma pesquisa na cidade de Salvador que a gente olhou 10 bairros violentados por essa lógica e a gente percebeu que a maioria deles, por exemplo, não tinha um teatro construído. Ou então a escola estava fechando, o posto de saúde estava fechando. E aí a gente coloca tudo em cima da polícia, como se a polícia fosse resolver questões que não são da alçada da polícia. Então a gente tem que, na verdade, fazer com que o debate sobre segurança pública vá para todos os espaços. A gente não precisa discutir segurança pública apenas olhando o papel da polícia. A polícia vai atuar em determinados momentos quando houver o cometimento de crimes. Mas para a gente proteger as comunidades, a gente vai ter que pensar a segurança pública de uma forma muito mais ampla. Dudu, algumas pessoas de repente estão olhando a gente aqui e falando, é utopia o que eles estão dizendo. Pode sim ser feito, pode sim. Claro que pode, e na verdade a gente está demonstrando a partir da produção cidadã de dados. A produção de dados ela é importante porque a segurança pública ela se faz sim em consciência. Não é com bravata, não é falando mais alto do que os chamados criminosos que a gente vai fazer um outro tipo de segurança pública. Nós vamos ter que sentar, segurança pública, sociedade civil, as diversas esferas, instituições, a mídia, e a gente começar a pensar conjuntamente a partir dos dados da realidade. Então a gente tem que olhar, por exemplo, que nós investimos numa lógica falida no mundo inteiro, que é a gente colocar armas e prender pessoas na política de drogas. A gente tem que mudar a política de drogas. A política de drogas não tem funcionado em nenhum lugar do mundo. Então a gente tem utilizado a política de guerra às drogas, na verdade, para fazer guerra contra as pessoas. E não contra todas as pessoas, porque nossa pesquisa, por exemplo, demonstrou que um dos bairros que tinha mais apreensão de drogas era Pituba e não tinha nenhuma morte registrada. Enquanto isso, o Complexo Nordeste Amaralina tinha mais de 60 mortes registradas e tinha menos droga apreendida do que o bairro da Pituba. Então a questão não é a droga, a questão são os bairros que são violentados por essa lógica da guerra. Isso daí é um assunto que dá ainda um programa inteiro para a gente conversar, sobretudo agora, né? Enfim, prefeitura, governo do estado, governo federal, em relação ao uso do canabidiol, né? E, enfim, aí já é um outro assunto. Outro detalhe, como é que você vê a migração? Hoje, por exemplo, uma menina ontem foi presa, ela companheira de um, como o pessoal costuma dizer, um cabeça-cara do Rio de Janeiro, que estava trazendo armas, fuzis aqui para Salvador. Foi o que ela disse durante a prisão que aconteceu lá no Rio de Janeiro. A gente está vendo aqui o poder de fogo das facções criminosas. Digamos que eles estão tomando os baques deles lá, a milícia está tomando conta lá, sobretudo no Rio de Janeiro, e eles sim estão migrando para cá. Isso a gente mostra todo dia. Isso tem acontecido uma migração para o Nordeste, na verdade, como um todo, mas isso tem a ver com a gente pensar porque a política de segurança pública ela precisa ser nacionalizada. A gente precisa pensar de forma nacional a segurança pública porque as organizações estão se nacionalizando, inclusive por causa da opção do Estado de construir
presídios federais, que reorganizou e profissionalizou o crime, e isso vai para as ruas também. Então a gente tem que pensar, não é um governador agir e acabar com uma condição de insegurança. Nós temos que fazer uma atuação conjunta, pensar a segurança nacionalmente, porque quando um governador ou quando uma situação muda em determinado estado, as organizações podem migrar para outros lugares e provocar problemas para outras comunidades. A gente tem que pensar conjuntamente. Dudu, o ideal hoje, a gente está falando de armamento, a gente não pode fugir dessa realidade, porque a gente estava falando aqui de armas, muitas vezes o tráfico, né, as facções têm um poder de fogo maior até do que determinados policiais que estão aí, os praças, que têm apenas uma pistola .40 380 na cintura. O que fazer? Até porque o tráfico a cada dia está indo no âmago, no núcleo. Crianças que estão crescendo, estão convivendo com essa realidade e para eles é bacana exaltar um patrão, é tipo Estado Islâmico. Eu mato e morro por uma facção, mas eu não conheço o líder. É mais ou menos isso. Bom, a gente tem, na verdade, monitorou apenas nesse mês 5 crianças baleadas pela violência armada em Salvador. Então a gente tem que pensar que criança nós estamos criando nessa sociabilidade da violência e que respeito e que tipo de relação ela vai ter com o Estado, se o que ela recebeu, na verdade, do Estado não foi só a primeira bala, mas pode ter já tido amigos e parentes alvejados por essa lógica. Então a gente tem que produzir um ambiente de segurança para essas crianças, para a gente produzir oportunidades. O que a gente está falando é que cada vez que a gente coloca mais arma na lógica da segurança pública, a gente vai incentivar a violência e não a paz. Se a gente quer construir paz, a gente vai ter que olhar sobre outro parâmetro. A gente vai ter que investir justamente em criar as oportunidades, porque quando a gente for reduzindo a capacidade do Estado também, do poderio bélico, a gente vai perceber que boa parte das armas, na verdade, as armas que estão nas organizações criminais, elas vieram de um processo legal. As pessoas não estão produzindo armas ilegalmente. As armas são legais e nós tivemos um incentivo no último ano, nos últimos 4 anos, de armas legais que vão parar na mão das organizações ligadas ao comércio ilícito de drogas. Quando a gente pensar, quando o Estado pensar, nós vamos diminuir a quantidade de armas e a gente vai apostar, na verdade, na construção de futuro para essas crianças. Aí a gente vai começar a pensar uma outra lógica de segurança pública e a gente vai perceber que a gente vai precisar de menos armas cada vez mais que a gente pensar sobre as... Dudu, muito obrigado pela tua presença aqui no estúdio. Eu vou fazer um desafio, na verdade um convite. Vamos circular pelas comunidades para mostrar, olha, essa comunidade aqui é tida como uma das mais violentas de Salvador. Não tem quadra, não tem posto de saúde, a escola está fechada porque não tem professor, isso e aquilo outro. Vamos fazer um circuito desse pela cidade? É isso que desmistificar tudo isso? É isso que precisa ser feito e a gente vai ver que esses bairros têm muito mais potência do que violência. Esses bairros estão produzindo, inclusive, formas de sobreviver frente a uma guerra racial constante contra a nossa população. Dudu, muito obrigado mais uma vez aqui pela tua presença. Vou cobrar, viu, a gente fazer esse city tour pela cidade.